Bom, obrigada, João. Vamos começar as respostas? Bem, antes de responder especificamente, eu acho que é importante que a gente observe uma questão. Quem trabalha com habitação no poder público é, essencialmente, arquitetos, engenheiros e os trabalhadores sociais e disciplinas afins, engenheiro ambiental, geologia, etc. Muito bem. Para isso, nós fazemos concursos públicos. A pessoa entra e ela tem que ser preparada para isso. Então, os futuros gestores do plano e construtores estarão também nascendo da FAO, USP, outras FAOs. Então, quando as pessoas dizem o plano demorou para ser feito, eu acho que é uma espécie de escolha de Sofia. Nós começamos em 2005, mas, naquela época, nós centramos fortemente com o apoio da Citizen Alliance que, para fazer um plano, você tem que ter quem faça o plano do poder público, que é quem vai ter continuidade. Nós, 2012, nós vamos nos aposentar, vamos procurar o rumo da vida, mas nós temos na SEAB aproximadamente 200 arquitetos, engenheiros, que vão tocar isso para frente. Então, eu acho que não é que a gente demorou para fazer isso. O método que nós adotamos é que é diferente. Nós temos, tradicionalmente no Brasil, isso vem da cultura portuguesa, aliada a não sei que elemento, a cada gestão muda-se, não é apenas o quadro de direção como na França, por exemplo, que é um país civilizado. Muda-se até a pessoa que faz o elevador subir e descer no prédio. Então, a gente tem que ter esse corpo técnico que vai dizer, olha, chega o novo secretário da Habitação lá e diz assim, bem, tenho aqui o projeto habitacional fantástico, vou substituir todas as favelas por prédios. Aí os funcionários vão dizer, fulano, o senhor vai fazer o que está no plano. Passei por várias gestões e sei, e o Nabil também sabe, o Nabil foi superintendente da AB, o quanto se pode perder trabalhos. Então, eu acho que a demora foi nessa construção. Nós poderíamos ter contratado uma consultoria, feito o plano rapidamente, e ele não ser incorporado. Então, eu acho que essa tradição do planejamento no Brasil necessariamente tem que ser mudada. Isso é a praga. Você não constrói um corpo técnico. Então, não foi que demorou, foi que hoje qualquer pessoa na SEAB maneja perfeitamente esse plano e manejará para o futuro. Isso é fundamental, fundamental. Construir profissionais. O arquiteto, quando ele está lá estudando, a gente sabe como é, né? A gente vai ser músico, ser arquiteto de incorporadora, ser arquiteto de pequeno escritório, e tem alguns que querem ser gestores públicos. Eu fiz essa opção quando era estudante. Então, a gente tem que criar arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, gestores públicos. Isso é fundamental. Então, não é que demorou. O método é diferente. E aí, quando você faz isso, você sabe as consultorias que você precisa chamar. Então, por exemplo, agora vamos entrar na onda do Gustavo. O trabalho do INPE, assim que ele foi publicado, nós imediatamente fomos procurar o INPE, o professor Carlos Nobre, e fomos procurados pelo Banco Mundial para que, já está em fase de elaboração, como a mudança climática afeta as populações de baixa renda, que é o nosso objetivo. É importante deixar claro que a Prefeitura de São Paulo, a missão da habitação dela é a população prioritariamente de menos de 3 salários mínimos, secundariamente até 6 e terciariamente até 10. Então, como a mudança climática pode afetar essas populações e o que fazer na hora dos projetos, dos programas urbanos, etc., já prevendo o que isso vai afetar a vida da cidade de São Paulo. E já afeta, né, diga-se de passagem. Então, nós temos um trabalho, ele é único na área, o Banco Mundial está fazendo um piloto em 4 cidades, e com certeza nós já estamos querendo incorporar o INPE nesse sentido.
Assim como nós temos um grupo de projeto que já vem incorporando tecnologias necessárias, como, por exemplo, consumo de energia menor, etc. A gente sempre está buscando que se regulamente, inclusive. Hoje em dia, tem uns negócios de eletricidade, por exemplo, tem Delta e Estrela, um consome menos que o outro. Todos os nossos projetos e construções já adotam ligações individuais, etc. Tudo que há de mais novidade nessa área. E, nesse sentido, a gente também tem buscado parcerias com universidades, com consultores, que nós sabemos que já trabalham há anos aí na área, de buscar novidades. Mas, para que a gente busque bons parceiros, a gente precisa realmente ter um corpo que saiba buscar bons parceiros. Eu acho isso fundamental. Eu sou arquiteta, dei aula há séculos e eu gostaria que 50% dos alunos da FAUSP formados anualmente se incorporassem tanto nos quadros públicos quanto nas equipes que nós contratamos, de projeto, obras, etc. e tal. Isso é muito legal. Depois o Ricardo poderá falar aqui, eu acho que a Marta Dora fez uma intervenção importante, eu não sei, Cândido, quando a gente, em 2005, olhou para o mapa de intervenções que estava previsto, tinha uma favela aqui que ia ser urbanizada, a outra não sei aonde, e a montante e 50 não iam ser urbanizadas. Então, a bacia hidrográfica, salvo engano, é uma leitura que você tem de um território onde você sabe que há prioridades de intervenção. Sem esquecer, obviamente, toda a contribuição que você trouxe aqui e que está à disposição no site e que nós vamos já virar sócios do seu site. Mas a bacia hidrográfica é um grande avanço do que era antes, um bando de ações pontuais, nem se sabia o porquê. E acho que em relação à contribuição, que o João pergunta, nós temos estabelecido parcerias com escolas. O próprio Conselho Municipal de Habitação, ele tem um grupo de trabalho que trata da construção de cursos de pós-graduação, etc. e tal, com universidades, de modo que tenha assim, aprendizados tanto para a SEAB, para a Prefeitura, quanto para a Universidade. Então, nós podemos, a Violeta ali, a Kubrusle, é a responsável por isso, e ela já deve cobrar da Marli, aqui, a conselheira, uma maior integração com a FAUSP e a USP em geral, em todos os seus setores, que é a cadeia aí de conhecimento, de produção do conhecimento do Brasil. Bem, é isso. Mas depois eu vou falar com o Nabil sobre a questão da urbanização. Bom, vou acrescentar só algumas poucas coisas em relação à questão de conforto. Esse ano a ABNT publicou uma nova norma de desempenho que trouxe um conceito novo que a gente não tinha no Brasil. Então, hoje, os sistemas construtivos, eles podem ser quaisquer, desde que eles respeitem níveis de conforto térmico. Então, isso é uma inovação, acho que um avanço que a gente teve, né? E essa norma ela surgiu, por enquanto, para empreendimentos de HIS, de TR+4. Então, ela, vamos dizer, já está prevendo, vamos dizer, que qualquer um que queira fazer uma habitação tenha que respeitar esses parâmetros mínimos de conforto, os vários confortos, etc. Em relação à sustentabilidade, também que o Gustavo falou, hoje, infelizmente, coincidiu, vocês não podem estar lá porque estão aqui, vice-versa, está tendo um seminário lá na prefeitura chamado Cidade Compacta. E eu participei de manhã desse seminário, muito interessante. E lá nesse seminário foi colocado, principalmente pelo secretário do Meio Ambiente, que foi a secretaria que organizou o seminário, a necessidade da gente respeitar os 3 níveis de sustentabilidade. Então, eu dou aula, aliás, omiti aqui, além do Pedro, que o Silvio falou, omiti também o meu orientador aqui, o Emílio Haddad, a quem eu devo muitos conhecimentos.
e ele tem um MBA de desenvolvimento imobiliário, que ele é o coordenador, assim como o João, e eu dou aula lá. E aí, a maior parte dos alunos lá são arquitetos, como vocês, né? E uma ênfase muito grande que é dada lá nesse curso é a questão da matemática financeira, das contas, etc. Quando eu fiz o estágio, quando eu fiz mestrado, quando eu fiz aula no PAI, eu pude constatar o altíssimo nível de capacidade dos alunos da FAO, né? Mas não existe na faculdade, pelo menos eu temo que não exista, uma ênfase tão grande na questão econômica, que é um dos pilares da sustentabilidade, são 3 sustentabilidades. E quando a gente não tem um dos pilares, o sistema não fica equilibrado. Então, eu sugiro aos alunos que hoje estão na graduação, jamais desprezarem a questão econômica, porque a escola talvez tenha um viés um pouco mais ideológico, assim, mais de esquerda, etc., e às vezes despreza essa questão econômica, né? E aí não consegue resolver as outras questões de sustentabilidade. Então, por exemplo, das falas aqui, dos comentários que o professor Cândido falou, uma das coisas que eu considero que a gente precisa realmente nos debruçar aqui, a própria Marli tem dado ênfase a isso no Conselho, é a questão da política fundiária, né? E como ele disse, os terrenos subiram muito de preço, né? Isso agravou muito a coisa. Só que eu peguei outro dia por curiosidade, procurando no Google, achei uma entrevista que eu dei em 2002, quando estava sendo feito pelo Nabil, o plano diretor, onde eu falava que eu temia que o preço dos terrenos ia subir, e eu errei feio na época, eu falei 30%, e o secretário de então falava que os terrenos iam cair porque a gente ia reduzir o coeficiente de aproveitamento, né? Teoricamente, eles deveriam, porque se eles têm menos potencial, eles deveriam cair, né? Mas outros fatores que influenciam o mercado fizeram com que eles subissem de fato, né? Então, eu acho que a gente não pode desprezar essa questão da sustentabilidade. Então, na medida que a gente respeitar também o econômico, a gente vai conseguir introduzir os demais.